Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Nós vamos hoje falar sobre uma introdução, da biologia, então alguns conceitos, o que é biologia, quais são as características dos seres vivos, como que eles se organizam, um pouquinho sobre bioquímica celular, né? Então basicamente é isso que a gente vai ver. Então vamos lá? Bom, a biologia, ela se define como sendo um estudo dos seres vivos e das relações desses seres com o ambiente e uns com os outros. Mas, afinal de contas, o que é um ser vivo? Se eu perguntasse para você, você saberia responder? A gente tem alguma ideia, né? Mas, dentro da biologia, a gente consegue definir, a gente consegue estabelecer algumas características que a gente chama de características da vida. A principal delas é que todo ser vivo ele é formado por células. E aí a gente tem aqueles que a gente chama de unicelulares, por exemplo, que é um protozoário do gênero Leishmania, que transmite a leishmaniose. Ele é um indivíduo, ele é formado por uma única célula. A gente tem aqueles que a gente chama de pluricelulares, que são formados por várias células. Por exemplo, gato, cachorro, nós seres humanos, Então, todo ser vivo ele é formado por células, é a principal característica. Outras características da vida. Os seres vivos eles requerem energia. Então, para eu movimentar as minhas mãos, eu estou gastando energia. Para eu pensar, eu gasto energia. Para um cachorrinho correr, ele está gastando energia. Então, todo ser vivo requer energia. E essa energia aí, como que ele vai obter essa energia? Então, todo ser vivo ele apresenta metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de um organismo. Então, por exemplo, para ele obter aquela energia, ele vai precisar de realizar uma reação química chamada de fotossíntese. Ele vai precisar fazer respiração celular. Isso é ter metabolismo. Então, todo ser vivo tem metabolismo. Todo ser vivo também responde a estímulos do meio. Por exemplo, uma planta carnívora, quando pousa um inseto e ela fecha, ela está respondendo a um estímulo. Todo ser vivo tem ainda material genético. Material genético que é responsável pelas características de hereditariedade, por passar as características para os hereditários. DNA. Todo ser vivo, então, vai ter DNA, que é ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Todo ser vivo se reproduz, seja de forma sexuada, por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria que ela é uma só e aí de forma sexuada ela se divide, ou seja, de forma sexuada. Por exemplo, os animais, os seres humanos que vão produzir gametas, que são células reprodutivas. Esse é o tipo de reprodução sexuada. Mas todo ser vivo tem que se reproduzir para perpetuar a sua espécie. Porque imagina só, se o ser vivo não se reproduzisse, então você teria uma espécie, por exemplo, pensa em uma espécie animal aí, num cavalo, uma espécie de cavalo. Esse cavalo, se só tivesse ele, e ele morresse, então por isso é importante a reprodução, para que se perpetue a espécie. Todo ser vivo sofre mudanças, passa por mudanças ao longo do tempo, e é o que a gente chama de evolução. Então todo ser vivo evolui, passa por mudanças ao longo do tempo. E para a gente entender melhor os seres vivos, a gente precisa entender como eles são formados, como eles são estruturados. Pensa numa casa. Como que uma casa é construída? Primeiro, se eu te perguntasse assim, do que é feita uma casa? Aí você iria me responder, uma casa pode ser feita de tijolos, por exemplo. Então eu vou colocando um tijolo sobre o outro. Quando eu tenho vários tijolos ali, eu vou formar uma parede. Agora eu tenho várias paredes, 4 paredes, eu estou formando um cômodo. E é assim também com os seres vivos. A gente tem níveis de organização até que a gente consiga formar um ser vivo. Então, o menor nível que a gente tem é o átomo. E aí a gente precisa entender que tudo na natureza é formado por átomos, coisas vivas e coisas não vivas. Um átomo, ele vai ter ali o que a gente chama de átomos de hidrogênio, vão ter elementos de hidrogênio, átomos de carbono, E esses átomos, eles se unem para formar o que a gente chama de moléculas. Então, aqui a gente tem uma molécula da água, que corresponde, a um oxigênio e 2 hidrogênios, H2O,
essas moléculas, elas se unem, elas se juntam para formar o que a gente chama de orgânulos. Aqui já partindo para os seres vivos, né? A gente tem aqui orgânulos. Por exemplo, aqui a gente tem a mitocôndria, tá? E esses orgânulos, como mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi, vão estar dentro do que a gente chama de célula. Então, esse conjunto desses orgânulos eu formo uma célula. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula óssea. Quando eu tenho várias células ósseas, né, eu tenho o que eu chamo de tecido. E quando eu tenho vários tecidos, eu vou ter o que eu chamo de órgão. Por exemplo, o osso. O osso ele vai ter o tecido ósseo, mas ele também vai ter o tecido sanguíneo, tecido nervoso, né? Então, isso é o órgão. Conjunto de órgãos, né? Então, eu chamo de sistema. Por exemplo, o sistema esquelético. Quando eu tenho, então, sistema esquelético, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, eu tenho um organismo. Por exemplo, o lobo-guará. E organismos de uma mesma espécie, eu chamo isso de população. Aqui já partindo para um nível ecológico. Eu chamo de população. Essas populações, várias populações, né, eu chamo de comunidade. E essas comunidades, né, que vão interagir ali no meio com fatores bióticos e abióticos. Bióticos são fatores de vida, então são seres vivos. E fatores abióticos, luz, temperatura, tá? Então, isso eu tenho em um ecossistema. E a esses ecossistemas, né, vários ecossistemas, eu tenho juntando vários ecossistemas, eu tenho a biosfera, que nada mais é aí do que a esfera da vida. Qualquer parte da Terra, né, de uma forma mais básica, em que eu encontro vida. Isso é a biosfera. Então, a biologia, ela estuda, né, esses diferentes níveis de organização. Então, a gente tem a biologia celular, a gente tem a anatomia, a gente tem a parte da ecologia, né? Então, basicamente, isso é a biologia. E aí a gente precisa entender, então, já que a gente está falando o tempo todo de célula, e a principal característica é que os seres vivos são formados de células, a gente precisa entender um pouco sobre a bioquímica celular, quais são os componentes químicos, né, que eu tenho dentro da célula. E aí a gente tem alguns elementos mais abundantes. Quais são os elementos mais abundantes nos seres vivos? E para isso tem uma formulazinha, um jeito mais simples da gente entender, que é esse CHOMPS aqui. O que significa isso? Que a gente tem os elementos mais abundantes no organismo, são C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo e S de enxofre. Então, esses são os elementos mais abundantes nos organismos vivos. Dentre esses, o elemento que é mais abundante é o oxigênio, que corresponde a cerca de 65% dentro de uma célula, seguido aí do carbono com 18%. Então, o elemento mais abundante é o oxigênio. E quando eu falo, então, né, dessas substâncias que eu encontro dentro das células, dentro dos seres vivos, eu consigo dividir essas substâncias em duas principais, que são as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Uma substância inorgânica, ela não apresenta elementos de carbono, são água e sais minerais. Já as substâncias orgânicas vão ter carbono na sua estrutura. E aí são carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos. A gente pode observar aqui através desse gráfico que os seres vivos, né, a maior constituinte dos seres vivos é a água. Isso vai variar, né, conforme a espécie, mas nos seres humanos a gente tem cerca de 70%. Mas a gente pode ter outros organismos, né, outras espécies, que vão ter até 85% de água. Vão ser formados por até 85% de água. Das funções biológicas da água. Por que a água é tão importante? Por que a maior constituição dos seres vivos é dessa substância inorgânica, é da água? A água, ela é um solvente de substâncias polares, né? Ela é um dos melhores solventes da natureza e ela não podia ser diferente nos seres vivos. Então, os seres vivos utilizam a água como solvente de substâncias polares. Ela transporta íons e moléculas, por exemplo, nutrientes, gases como oxigênio, gás carbônico. Então, ela é responsável por transportar esses elementos, essas substâncias, né, nos seres vivos.
a água ela ainda atua na regulação térmica. Então, a maioria dos seres vivos transpiram para regular a sua temperatura. Além disso, a água ela participa das reações químicas, do metabolismo. Então, para que tenha metabolismo, para que tenha reação química, como fotossíntese, respiração celular, né, e diversas outras, precisa ter água. E aqui é só uma estrutura da água, né, para vocês verem aqui, uma molécula de oxigênio e 2 de hidrogênio.